Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Hoje a gente vai falar de algo que pode estar totalmente interligado ao seu dia a dia, mais precisamente com o seu bolso e as suas despesas estudantis ao longo da vida. Calma aí que você já vai entender. No Brasil, o número de estudantes universitários entre 18 e 24 anos cresceu 25,6% em 10 anos, entre 2004 e 2014. Esses dados foram publicados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que se baseou no número de estudantes do país e não no número de jovens. Como esses 25% se referem ao país todo, isso quer dizer que todas as regiões tiveram um aumento no número de estudantes. Só para que você consiga entender um pouquinho melhor como isso aconteceu, vamos falar sobre números. Olha só. No Sul, o número subiu de 50,5% para 72,2%. No Norte, o mesmo número foi de 17,6% para 40,2%. Enquanto o Nordeste teve o maior número de crescimento, com 29,1%, passando de 16,4% para 45,5%. Deu para perceber que esses números são bem diferentes, certo? Mas apesar disso, o mais importante é lembrar que, a cada ano, o número de jovens que começam a estudar em uma universidade, seja pública ou particular, vem crescendo cada vez mais, dando a oportunidade a esses estudantes de terem um futuro melhor. Além disso, o número de pessoas que começaram a se dedicar exclusivamente aos estudos também está crescendo. Falando um pouquinho mais sobre números, o IBGE calculou que o número de estudantes entre 15 e 29 anos que trabalham e estudam ao mesmo tempo caiu. Hoje, são 5,3% a mais de pessoas que apenas estudam no país, dentro dessa mesma faixa etária. Se por um lado o número de jovens que não estudam nem trabalham continua o mesmo, representando 1/5 da população, por outro, o número de jovens que apenas estudam cresceu 8%, sendo agora 67% no total. E não apenas, mas a quantidade de jovens que terminam os estudos, tanto a nível médio quanto superior, também aumentou, passando de 45,5% para 60,8%. Bem, todo mundo tem uma ideia de que ter um diploma é praticamente pré-requisito na maioria das carreiras, e que fazer uma faculdade pode ajudar a conquistar melhores cargos e melhores salários, além de maiores possibilidades de crescer na profissão que escolheu. E mais do que isso, fazer uma faculdade é uma experiência de vida que agrega conhecimento e saber à vida pessoal. Na faculdade, além de novos conhecimentos teóricos e práticos, também são dadas oportunidades de se conhecer professores, profissionais da área em que deseja atuar, além de pessoas que podem ser futuros colegas de profissão. Alguns deles podem até se tornar amigos para uma vida inteira. Pois é, fazer faculdade tem todo um lado lindo e sonhador. Mas espera aí, que nem tudo são flores. Aliás, nada na vida só tem o lado bom. É preciso ter muita dedicação e força de vontade, mas vamos falar de realidade e coisas práticas da vida, como as finanças. Um fator trágico que é preciso levar em consideração na hora de decidir estudar. Nós vamos começar com o aonde. Você vai estudar ou estuda em uma instituição pública ou particular? Fica na mesma cidade em que você mora ou em outra? Perto ou longe? Eu sou Guilherme Marques e eu vou te responder agora quanto custa ser universitário aqui no Brasil. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o mel não sete estraga? Por que o mar Por que o céu é azul? A coisa funciona mais ou menos desse jeito. Mensalidade. Os valores dos cursos em uma universidade particular podem variar de R$ 150 a R$ 9.000. Se você achou o número 9.000 um exagero, pode ficar calmo porque não estamos ficando loucos. Pode acreditar, existem faculdades brasileiras em que esse valor é cobrado mensalmente em períodos mais adiantados na reta final da graduação. Claro, para que esses valores possam ser quitados, em boa parte das vezes os estudantes pedem ajuda aos pais. Alguns já trabalham para poder sustentar os estudos, enquanto outros escolhem os financiamentos oferecidos pelo governo através do programa Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que é basicamente um empréstimo do governo para que o estudante possa pagar quando terminar o curso. Valor médio gasto. Numa média geral, um aluno de ensino superior gasta em média R$ 1.000 com mensalidades. Material.
Quando a gente está na escola, usamos alguns materiais básicos, como livros, cadernos, canetas, lápis e nos primeiros anos ainda tem os materiais artísticos. Já na universidade, além de alguns desses materiais, existe uma palavra que é capaz de fazer qualquer estudante arrepiar: Xerox. Essa é uma das palavras mais temidas. Quando um professor anuncia em sala que deixou textos da Xerox, nossa, dá vontade de sair correndo. Sem contar quando é preciso comprar o livro. Mesmo que não sejam todos os cursos, alguns usam livros que são usados durante o curso todo, como os de medicina, engenharia e direito, por exemplo. São livros grandes e individuais que não compensam pegar na biblioteca sempre que precisa, nem tirar cópias, senão seriam dezenas de cópias todo santo dia. Mesmo quando se compra livros usados, os gastos são altos. Agora dá pra entender porque é impossível esquecer o meme Xerox ou coxinha, né? Valor médio gasto. Apenas com Xerox, um aluno de ensino superior pode chegar a gastar R$100 por mês, sem contar compras de livros, que geralmente são muito caros, custando entre R$150 até R$300. Transporte. Outro gasto necessário que depende muito se o estudante mora na mesma cidade que estuda. Afinal de contas, não dá para negar que os preços das passagens de ônibus e metrô, quando tem, estão cada vez mais altos no Brasil. Apesar de muita gente pegar carona, nem sempre elas estão disponíveis. Outro meio de transporte que os estudantes usam muito são as famosas vans escolares, que muitas vezes acabam sendo mais baratas do que pegar um ônibus, dependendo da região onde mora, claro. Mesmo assim, esse continua sendo um gasto e dos grandes. Valor médio gasto. Em média, um universitário chega a gastar mais de R$300 por mês de transporte, isso incluindo passagens para a universidade, para o trabalho, além das necessárias saidinhas de fim de semana. Alimentação. Como a gente já viu antes, o número de pessoas que se dedicam só aos estudos cresceu. Mas isso não quer dizer que são os únicos. Tem muita, mas muita gente mesmo que ainda trabalha e estuda. É muito raro que essas pessoas consigam voltar em casa para almoçar. Ou seja, se entregam mesmo aos restaurantes, lanchonetes e fast foods da vida. E mesmo que sejam os restaurantes universitários, também conhecidos por muitos como os RUs, que geralmente são mais baratos que restaurantes aquilo, os gastos ainda existem. Não podemos esquecer os lanchinhos levados de casa mesmo, como sanduíches, frutas, biscoitos ou bolachas. Valor médio gasto. Por mês, um estudante universitário pode gastar em média R$300, mais ou menos R$10 por dia, se for uma pessoa controlada. Caso contrário, esse valor pode ser bem superior. E aí, cansou? São muitas contas, muitos números? Calma, respira fundo. Esses são alguns dos custos básicos da vida de um estudante universitário. Só que a gente não pode esquecer que, assim como qualquer pessoa, também existem os outros gastos, tipo roupas, eletrônicos, afinal, qual estudante vive sem computador hoje em dia? E os celulares? E as viagens? E olha que eu nem tô falando de viagens de descanso, mas daquelas para congressos, seminários, cursos de extensão e tantas outras coisas que são exigidas pela faculdade. Então, além das contas normais, aquelas de casa como aluguel, água, luz, telefone, internet, supermercado, também tem a mensalidade, o transporte, as temidas Xerox, alimentação, roupas, sapatos, eletrônicos, pequenas viagens e saidinhas de fim de semana. E de repente, o dinheiro que você já não tinha, puf, acabou. Mas, você já pensou em poder comprar algo e receber uma parte desse dinheiro de volta? Alguém pensou. E para fazer da vida dos universitários e de muita gente algo menos tenso, o Melius é uma novidade incrível que vai fazer qualquer pessoa se apaixonar. Melius é um aplicativo que devolve o seu dinheiro. Sim, basicamente é isso. Funciona assim. Você faz o download no seu celular e ativa o aplicativo. Então, a primeira coisa é escolher a loja em que você vai comprar. Se for em uma compra online, é só procurar a loja no aplicativo e clicar no botão ativar e ir para a loja. Essa ação vai te redirecionar já como um usuário Melius. Pronto, agora você já poderá comprar normalmente pagando o valor total do produto.
Depois que você paga, a loja envia um aviso para o aplicativo e o dinheiro que você vai receber de volta aparece como pendente no seu extrato Melius. Dentro de 30 a 60 dias, a loja vai confirmar para o Melius que tudo deu certo com o seu pagamento. No caso de compra em loja física, é só pedir para pagar com a maquininha do Melius, com seu cartão de débito ou crédito, Visa e Mastercard em qualquer um dos parceiros, que você pode conferir no aplicativo. Na mesma hora, o dinheiro cai no seu saldo. A partir de então, você pode transferir o valor direto para sua conta bancária. Agora, você deve estar se perguntando como tudo isso funciona, certo? Mas não tem segredo, não tem mágica nenhuma. O Melius funciona assim. As lojas pagam para anunciar no site, então o site divide esse dinheiro com você. E já que a gente introduziu esse assunto, falando no início do vídeo sobre a dureza da vida estudantil, vamos fazer um pequeno cálculo? Imaginemos que você pagasse R$ 1.200 por mês na faculdade. Em 12 meses, esse valor geraria um total de R$ 14.400 de despesa. Agora, imagina durante um curso inteiro, que dure pelo menos 4 anos. O valor gasto em uma faculdade com esse cenário proposto é de R$ 57.600. Mas aí a gente te pergunta, e se você recebesse de volta pelo menos 5% de todo o valor gasto nas suas despesas do dia a dia? Seria muito bom para o seu orçamento no final do mês, não é mesmo? Lembra-se dos valores do lanchinho, xerox, transporte, tudo isso tendo um bom alívio e que poderá te ajudar a priorizar o que fazer com o seu orçamento mensal. Então, o Melius pode até não devolver uma parte da sua mensalidade da faculdade ou das suas contas de casa, mas ele vai te compensar em várias outras compras, ajudando mais ainda a salvar aquele dinheirinho no final do mês, sem você precisar ficar com a corda no pescoço. Nós aqui do canal Fatos Desconhecidos garantimos que vale a pena dar uma conferida. Bom galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal, então um grande abraço pra você e até a próxima. Tchau!